1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 1 diz assim: Por isso, não podendo esperar mais, achamos por bem ficar sozinhos em Atenas. Muito bem, hoje eu quero que você foque no texto que nós lemos, na palavra sozinhos. Sozinhos. Achamos por bem ficar sozinhos em Atenas. Hoje eu quero falar sobre um tema, sobre o poder de um. O poder de um. Muitas vezes nós vamos, como crentes, vamos nos encontrar na minoria, sozinhos. Talvez na escola, na faculdade, no trabalho, às vezes até em casa. Talvez você, na sua casa, é o único, é o um que representa o Evangelho, que representa Cristo, aquele lá. Paulo aqui está falando a respeito de Paulo, por isso não podemos esperar mais, achamos. Ele está se incluindo por bem ficar sozinhos. Paulo, se a gente voltar para o livro de Atos, se quiser abrir já em Atos 17, pode fazê-lo agora, mas se você fazer uma comparação cronológica sobre o que Paulo está falando aqui em 1 Tessalonicenses 3, e a sequência de eventos que ele estava se referindo, você verá que Paulo ele vinha pregando por toda a Ásia Menor, e todo lugar que ele ia, ele pregava, havia grande oposição, ele, claro, na minoria, e ele sempre era perseguido. Ele saía literalmente fugido da cidade. E quando ele chegava na outra cidade, pouco tempo depois, vinha as pessoas que o perseguiam. E ele ia fugindo e a perseguição aumentava, porque a cada lugar que ele ia, se juntava o pessoal da última cidade com o pessoal daquela cidade e achavam o pessoal da cidade seguinte, e a perseguição, então, crescia. Lá em Atos 17, se olhar no versículo 15, você vai ver que Paulo, lá em Atenas, ele foi levado por um grupo de irmãos até Atenas, essa fuga. Versículo 15. E os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas, e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram. Então, o grupo de irmãos levou ele até Atenas, deixaram eles lá e partiram. Deixando quem em Atenas? Paulo. E Paulo falou, mande Silas, mande Timóteo vir, assim que possível. E ele ficou sozinho em Atenas. No versículo que nós lemos, 3:1, tanto Silas quanto Timóteo já tinham chegado, lembrando que Atos 17:15 fala que deixaram ele lá e voltaram com ordens expressas de mandar Silas e Timóteo ir para lá, e para Atenas. E o que nós lemos no versículo 1 do capítulo 3 é que Silas e Timóteo já tinham chegado em Atenas, já tinham partido de Atenas, e Paulo estava mais uma vez sozinho. É o que fala no versículo seguinte, 1 Tessalonicenses 3:2. E enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus, e nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para vos confortar e vos exortar acerca da fé. Então, o que aconteceu é que Paulo estava agora só com Silas em Atenas, porque Timóteo foi enviado adiante. Mas antes de Timóteo e Silas chegar e Timóteo partir, Paulo estava sozinho. Ele passou um tempo sozinho em Atenas. Só ele, mais ninguém. Atenas era uma cidade muito grande. As demais cidades que ele havia pregado e saído e vinha sendo perseguido eram cidades relativamente menores. Atenas era uma grande cidade na época, era um centro de cultura, um centro de comércio, um centro acadêmico, era uma cidade muito importante, muito imponente, muito intimidante, centro político e comercial. Mas só uma pessoa pôde fazer uma diferença. Só uma pessoa. Não precisava de muita gente, uma pessoa. Então nós nunca devemos jamais ficar intimidados quando nós nos encontramos sozinhos. Assim como Paulo se encontrou sozinho na grande cidade de Atenas.
Quando nós estamos com Deus, nós já somos a maioria. A verdade é essa. Nós temos que nos lembrar disso e tomar coragem nisso. Que o número não importa se Deus está do nosso lado. Então não importa se você seja apenas uma multidão, na escola, no trabalho, na sua família às vezes. Uma pessoa e Deus podem fazer uma grande diferença. Eu quero hoje ver que tipo de diferença isso pode fazer. Vamos voltar para Atos 17, versículo 15, que nós lemos agora há pouco. Eu vou ler o versículo 15 até o 17. Tá? Atos 17, 15 ao 17. E os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas, e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, abro aspas aqui, sozinho, enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se agitava em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria, de sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. Então, como já vimos aqui, Paulo esteve e estava aqui sozinho em Atenas, e nesse tempo da sua solidão, Deus agitou o seu espírito. Ele ficou agitado, ele ficou conturbado, ele ficou chocado, ele foi movido com o quê? Com a idolatria que havia na cidade de Atenas. Toda aquela idolatria, toda aquela ignorância incomodavam a Paulo. E ele estava sozinho numa grande cidade. Então, o que Paulo fazia é que ele disputava com eles. Nós lemos aqui no versículo 17, de sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. Então, ele ia lá, ele disputava, ele debatia, ele contradizia, ele tentava pregar, tentava mostrar, tentava ensinar. Ele estava disputando. Não era um ensino, não era uma aula, não era uma pregação, era uma disputa. Por quê? Porque havia resistência. As pessoas não estavam ouvindo de bom grado, aceitando de bom grado. Então ele estava disputando, estava com as pessoas, os religiosos, as pessoas que se apresentavam. O que quer dizer isso, pastor? As pessoas que se apresentavam. Em Atenas haviam várias praças, a principal era o Aerópago, e nessas praças era costume as pessoas irem e falar alguma coisa. Falavam o que eles achavam, o que eles pensavam, e as demais pessoas então podiam concordar, debater, rebater ou não o que elas faziam. Então Paulo ia lá, e Paulo então disputava com essas pessoas, tá? para tentar expor. E ali o Paulo teve a oportunidade de sozinho apresentar o Deus verdadeiro e desconhecido aos atenienses, versículo 22 de Atos 17, continuando ali a narrativa. E estando Paulo no meio do Aerópago, disse: Homens atenienses, em tudo vos vejo como sendo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: Ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Então, Paulo estava tentando trazer entendimento. Eles tinham uma multidão de templos, uma diversidade de deuses, e havia um Deus desconhecido. E Paulo estava tentando dizer, o Deus que você não conhece, mas que eu conheço. É esse Deus que eu estou anunciando a vocês. Uma só pessoa pode fazer isso. Isso é o poder de um. Uma pessoa, o poder de uma pessoa no meio de uma grande cidade, supersticiosa, idólatra, cheia de pessoas altamente orgulhosas e cheias de si, como era o caso dos atenienses. Uma só pessoa pode levar um pouco de luz. E você pode ser, eu posso ser aquela única pessoa na sua casa, na sua família, na escola, na sua classe. Nós devemos ser aquela uma pessoa. Não devemos ser amedrontados ou intimidados. Então, essa é a diferença que uma pessoa faz. Uma pessoa pode ser a diferença entre as trevas e a luz. Toda Atenas estava nas trevas. Idolatria, superstição. Mas uma só pessoa pode trazer luz no meio das trevas.
Olhe comigo para Ezequiel capítulo 22. No Velho Testamento, é claro. Uma só pessoa pode fazer a diferença entre a luz e as trevas. Uma só pessoa pode fazer a diferença entre a bênção e a maldição. Você pode ser a diferença. Você pode ser o divisor de águas entre a bênção e a maldição na sua família, no seu trabalho, na sua escola, na sua vizinhança. Uma só pessoa pode ser a diferença entre a bênção e a maldição. Olha o versículo 30. 30, versículo 30 de Ezequiel 22. E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, porém a ninguém achei. Por isso eu derramarei sobre eles a minha indignação, com o fogo do meu furor os consumi. Fiz que o seu caminho recaísse sobre a sua cabeça, diz o Senhor Deus. Aqui Ezequiel está relatando que Deus falou: se eu encontrar uma pessoa, essa pessoa estará tapando a brecha. Você imagina que a figura é um muro e tem uma brecha nesse muro. De um lado do muro tem a ira de Deus, o furor de Deus. E o que está segurando o furor de Deus é essa brecha, esse buraco. E Deus fala: eu procuro um homem que esteja na brecha, esteja tapando a brecha. Um único homem pode segurar o meu furor, pode poupar a nação do meu furor. Uma só pessoa. Eu busco um homem, como ele diz aqui. Busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro, tapando aquela brecha, tapando aquela quebra no muro. Procurei um homem que estivesse tapando a brecha perante mim, por esta terra. Note, por esta terra. Eu quero alguém que esteja na brecha por esta terra. E uma das partes mais tristes da Bíblia: porém, a ninguém achei. Deus falou: eu não encontrei uma só pessoa que pudesse fazer a diferença. Por uma só pessoa eu pouparia a nação. Por uma só pessoa eu seguraria o meu furor. Por uma só pessoa eu guardaria o fogo de julgamento. Por uma só pessoa, mas não achei nenhuma. Aí o versículo seguinte ele fala: por isso eu vou derramar a minha ira. Por isso eu vou trazer destruição. Vou fazer recair sobre ele os seus caminhos. Acabou a misericórdia. Agora vem o juízo. Se tivesse um único homem. Está vendo a diferença que uma só pessoa pode fazer? Quizá você é a única pessoa que está segurando, está tapando, fechando a brecha na sua casa, no seu lar, na sua escola, no seu trabalho. Você é o último ponto, é o último recurso, é a última barreira entre a disciplina e o furor e a ira de Deus. Pode ser uma só pessoa, pode ser você. É o que a Bíblia está dizendo aqui, o poder de um. Ah, pastor, mas eu sou só um. Deus não queria 2 ou 3 ou 1000. Ele queria um. Eu busquei um homem, mas não achei. Uma pessoa, mas não achei. O povo de Israel havia dado as costas para Deus. E agora Deus traria destruição como forma de disciplina. E a única condição que Deus tinha era que houvesse alguém. Mas não houve. Será que você está sendo, ou venha a ser, essa pessoa? Pois é, o poder de um. Olha comigo para 1 Samuel 17. 1 Samuel 17, versículo 32. Estamos vendo aqui o poder de um. O poder de um pode fazer a diferença entre as trevas e a luz, o conhecimento e a ignorância. O poder de um pode ser a diferença entre a bênção e a maldição, a misericórdia e a destruição. E o poder de um pode ser a diferença entre a vitória e a derrota. O poder de um. 1 Samuel 17, 32. E Davi disse a Saul, o pequeno Davi, um adolescente, dizendo a Saul, o rei:
não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Veja, isso aqui não é o rei Davi falando isso, isso é Davi. Davi. Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele e Golias. Teu servo irá. Davi falou, deixa que eu vou. Você, mas quantos, Davi? Eu e eu. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi, contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Todo o exército de Israel estava junto. Todo o exército estava alinhado. Do outro lado havia o exército dos filisteus. E Golias vinha e desafiava. E desafiava o povo e a Deus. Mas foi um jovem. Só um. Esse jovem foi levar mantimentos para os seus irmãos, que eram soldados. Seu pai já se havia enviado mantimentos, alimentos para o rei também. E ele foi lá simplesmente entregar a encomenda. Mas aquele um jovem ficou indignado, assim como Paulo ficou indignado em si, com aquela idolatria e ignorância dos atenienses. Pois bem, aqui Davi ficou indignado, falou, tanto marmanjo, tanta gente grande, tanto soldado, com armadura, com lança, com espada, com escudo, soldados treinados, experientes. Ele era apenas um jovem. Ele ficou indignado. Esse filisteu está desafiando Deus, desafiando o exército, insultando o rei, insultando a nação, e ninguém faz nada. Rei, não se preocupe, eu vou. Eu irei. Um só jovem, uma só pessoa, o poder de um. O poder de um. E Davi foi indignado com a petulância do filisteu e o enfrentou sozinho. Sozinho. Davi já havia provado o poder de Deus sozinho anteriormente. No versículo 34 do mesmo capítulo. Então disse Davi a Saul, nós lemos o 33, quando o rei falou, você não pode, Davi, você não pode lutar com Golias, que ele é um guerreiro experiente, você é um pivete. Versículo seguinte, então disse Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando via um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele, e o feria, e livrava-a da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Assim feria o teu servo o leão como o urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Davi falou, rei, não esquenta, eu já enfrentei sozinho um leão e sozinho um urso. Quando o urso e o leão vinham atacar as ovelhas, eu não corria para casa chamar papai, chamar o irmão mais velho, chamar não sei quem. Eu os enfrentava e Deus me livrou do urso, e Deus me livrou do leão, e Deus vai derrotar também esse filisteu que está afrontando o Senhor Deus. Quanto mais nós decidimos ser aquele um que faz toda a diferença, quanto mais fazemos e tomamos nossa posição, mesmo que sozinhos, fica mais fácil tomar a posição de novo. O inverso também é verdade. Se Davi tivesse fugido do leão e do urso, talvez não teria essa audácia, essa segurança de falar, eu vou enfrentar esse filisteu. Eu vou, rei. Eu, sozinho. Não precisa de uma tropa, não precisa... Eu sozinho vou. Quanto mais nós recuamos, quanto mais nós nos acovardamos, mais difícil fica para ser aquela uma pessoa que vai fazer uma diferença. A diferença entre as trevas e a luz,
o conhecimento e a ignorância, a diferença entre a bênção e a maldição, e a diferença entre a vitória e a derrota. A vitória e a derrota podem estar nas mãos de uma pessoa, e essa uma pessoa pode ser eu ou você. Esse não era o primeiro baile de Davi, em ser aquela pessoa, em experimentar o poder de um. O versículo seguinte, o 37, disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, e ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. Davi conhecia e confiava em Deus. Muitas vezes nós não confiamos em Deus porque nós nunca experimentamos, nós não o conhecemos. A Bíblia fala que o Senhor é bom. Provai o Senhor e vede que Ele é bom. Muita gente sabe que Deus é bom de ouvir falar. Eu li num livro, me contaram, eu ouvi dizer. Mas o versículo fala: provai. Provai. Você experimente. Você prove. Você não pode provar alguma coisa. Nicolas, prova ali para ver se aquele sorvete é bom. Pode ser bom para ele. Prova aqui aquele suco. Tá vendo aquele suco, aquele jarro de suco ali, Gabi? Prove ele para mim. Falando sério, prove. Sim, eu quero que você prove aquele suco ali. Prove. Prove. Para mim é muito bom, para você não vai ser tão bom. Prove, Micael, aquele suco. Prove, faz questão. Prove e vede. Você tem que... Não bote muito não, não bote muito não. Provai e vede. É bom? Bicho mentiroso. Prove. Olha a cara dele. Essa cara não é a cara de quem estava bom, não. Provai. Você prove. E você veja que o Senhor é bom. Davi já havia provado Deus. Provado Deus como? Deus me livrou do leão, Deus me livrou do urso. E Deus vai me livrar desse filisteu. Muitas vezes nós não provamos a bondade de Deus, não provamos o poder de Deus, porque sou só um. Eu não vou falar, eu não vou tomar uma posição, eu não vou fazer nada, porque eu estou sozinho. Sou eu. Paulo estava sozinho em Atenas. E ele ficou no meio do aerópago e falou: atenienses, vocês são todos supersticiosos. Tu audacioso. Por que você acha que Paulo saiu corrido de toda a cidade que ele ia pregar antes de chegar em Atenas? Ele chegava lá, sozinho, na minoria, e rasgava o verbo, não queria saber. Em Listra, ele foi apedrejado, para você ter uma ideia. Isso foi antes de chegar em Atenas. Paulo é destemido, por quê? Ele já tinha provado e visto o poder de Deus, que Deus é bom. Você conhece e confia em Deus? Paulo conhecia e enfrentou toda Atenas. Davi conhecia, enfrentou além de um gigante, um urso e um leão. E Deus pode poupar muita gente por causa de uma pessoa. Deus pode abençoar muita gente por causa de uma pessoa. Você será essa pessoa? Quando chegar a hora, você será aquela uma pessoa que vai experimentar o poder de um? De ser aquele um que vai fazer a diferença, aquele um que vai ficar na brecha e poupar sua família, seus colegas, sua cidade. Deus só busca um. Só um.